Dando início a mais um programa Jornada do Empreendedor Podcast, com o apoio do Sebrae, o apoio da PEC e o apoio do IbraWork. E hoje o nosso convidado é Marco Vignoli, diretor licenciado do Sebrae, apresentador do programa Chave do Negócio na Jovem Pan e também tem atuações na área do empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico. Seja muito bem-vindo, Vignoli, ao nosso programa podcast Jornada do Empreendedor. O prazer é todo meu poder participar aqui do podcast Jornada do Empreendedor. Thomas, o trabalho que vem sendo feito no IbraWork, né, é muito gratificante a gente ver os avanços, né, essa parceria com o Sebrae, agora o Sebrae aqui podendo atender o empreendedor. Tudo isso, Sofia, tem sido muito relevante e o Sebrae tem grande orgulho de fazer parte desse ecossistema, né, desse grande hub de inovação, esse grande hub do mundo do empreendedorismo aqui em São Paulo. Então, faço questão aqui de registrar, Guilherme, o trabalho que vocês têm feito e é um orgulho ser parceiro. Presidente Vignoli, você teve passagem tanto pelo setor privado quanto pela gestão pública. Em qual momento percebeu que o empreendedorismo seria uma missão central da sua trajetória? Olha, Thomas, eu sempre trabalhei ligado ao empreendedorismo, mas no público, né? Isso é curioso, porque eu trabalhava com a regulamentação, eu trabalhava com o incentivo, com a qualificação, sempre nessa ponta do olhar do poder público para o empreendedorismo, né? Eu acho que assim como vocês, né? Eu acredito num Brasil empreendedor, né? Um Brasil das pessoas que acordam cedo, que dormem tarde, que fazem a coisa acontecer, né? Nós temos hoje uma divisão no Brasil muito clara, né? Dessa visão mais empreendedora, que quer um Estado mais enxuto, que dê ferramentas para o empresário crescer, né? Que possa permitir com que, mesmo com tanta competitividade, o empresário possa prosperar, né? Sempre tive essa visão. Então, eu acredito que a missão do Estado, a missão do poder público deve ser dessa, né? Antigamente, a gente tinha aquela visão. Pô, se o governo não atrapalhar, já é muita coisa. Uhum. Hoje, eu acho que essa visão é pouco para o que é necessário. O governo precisa ser um propulsor, precisa ser um emulador de desenvolvimento econômico e social. E, portanto, eu acredito muito nesse formato, sempre acreditei. E ao longo de toda a minha trajetória, essa pauta do empreendedorismo, do desenvolvimento tem sido constante. Trabalhei no Ministério do Trabalho, trabalhei no governo do Estado como secretário de desenvolvimento, no Sebrae ligado a essa área, né? Fui atrás academicamente me preparando para isso. Então, eu sou mestre em empreendedorismo pela Universidade de São Paulo. Então, eu uni todas essas pontas por acreditar que a vocação do Brasil é ser um país empreendedor e a gente só vai conseguir, de fato, ter uma condição social melhor se a gente fizer as pessoas prosperarem cada vez mais. Presidente Vignoli, hoje muita gente quer empreender, mas pouca gente fala sobre preparo. Qual é o erro mais comum que você vê nos novos empreendedores brasileiros? Então, nós temos um problema muito grave no Brasil e que se agravou nos últimos anos, né? Aqui no Brasil a gente tem a síndrome do herói, né? Daquela pessoa que do nada é um gênio e que daí prospera no seu negócio e daí é um grande exemplo para todo mundo. É uma visão bacana, né? Porque aqui a gente tem uma mobilidade social interessante. As pessoas, são vários os exemplos de gente que saiu do nada e conseguiu ficar rico, ganhar dinheiro e prosperar. Só que a regra não pode ser a do gênio, a regra tem que ser a do preparo. Uhum. A regra tem que ser, olha, eu vou fazer um planejamento, né? Eu vou usar essa métrica para medir meu resultado, eu vou me preparar dessa forma para poder ter o sucesso. Então, cada vez mais é importante a gente estabelecer essa cultura, né? A pessoa costuma dizer para mim, poxa, eu sei cozinhar, eu cozinho muito bem, eu vou abrir um restaurante. Eu falo, poxa, é extraordinário saber cozinhar para abrir um restaurante, mas tão importante quanto saber cozinhar é saber de negócios, né? Você vai abrir o seu negócio com quantos concorrentes, você vai investir em quanto tempo você vai ter o seu recurso de volta, né? Você está medindo o estoque que você tem que ter, o fluxo de caixa, tudo isso. Então, o maior erro das pessoas é justamente esse, fazer, seja por oportunidade ou por necessidade, mas sem um planejamento adequado. E aí que o Sebrae entra, né? Plano de negócios, a gente trabalha em conjunto com esse empreendedor ou a pessoa que quer empreender para fazer de maneira planejada. E daí a taxa de sucesso é muito mais alta. Hoje, no Brasil, né, a gente tem 62% das empresas que quebram antes dos 5 anos. Então, é uma grande dificuldade, mais da metade. Então,
Lá no Sebrae, as pessoas acham que a gente fica incentivando as pessoas a abrir a empresa. Não é assim, não. A gente chega nas pessoas e fala, você tem certeza? Você sabe onde você está se enfiando? Você tem claro o que você vai gastar, o que você vai investir, como é que você vai pegar de volta? Pode ser um bom negócio, mas fez certinho. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante. E daí, como eu disse, é uma questão cultural que nós estamos começando nas escolas. A gente dá ensino de empreendedorismo no início ali da escola, para aquela criança depois crescer um jovem que compreende ali o mercado de empreendedorismo, né? E isso é muito importante, porque o Brasil ele já tem hoje mais de 50 milhões de empreendedores. Cada vez mais a gente vai crescendo nesse número de empreendedores. São os MEIs, né? Daí a gente tem empresas que surgem, que prestam serviço para outras empresas. Você entrava num salão de beleza, anos atrás, e era todo mundo funcionário daquele salão. Agora cada um é um MEI. Então, é um outro mundo do trabalho hoje. E é fundamental o preparo para que eles possam ter sucesso. Com certeza. Olha, a gente desenvolveu essa parceria entre o IbraWork e o Sebrae, já vem desenvolvendo no decorrer de 1 ano e meio, mais ou menos, até a gente construir e contar com essa unidade do Sebrae aqui no IbraWork, né? Que hoje a Sofia toca para a gente essa estrutura. Qual é a importância, qual é o movimento que o Sebrae faz no interior do estado, por exemplo, no interior do Brasil como um todo, com essas unidades do Sebrae aqui? Como é que se constroem essas parcerias? Qual é a importância delas na propagação do empreendedorismo, da cultura do empreendedorismo no interior do Brasil? Olha, é muito relevante. E daí, o que é o conceito do Sebrae aqui e por que é tão importante você ter um Sebrae aqui no IbraWork, né? Hoje, o digital cresceu demais e as pessoas encontram lá no digital muitas ferramentas importantes. Mas, em grande parte das vezes, quando ela está decidindo a vida dela, ela quer ter um contato presencial. Né? E daí, aqui nós temos a oportunidade de ser uma porta, Thomas, de milhares de sino-brasileiros, milhares de pessoas que vêm aqui querendo empreender, que nós temos muito, que vão enxergar aqui no IbraWork, por exemplo, um espaço confiável para ele aprender e fazer o seu negócio. Então, é muito relevante, né? E somado a isso, a gente observa que a Sofia está aqui, ela me pegou lá embaixo, já me mostrou como está lindo o Sebrae aqui, e aquele que está acompanhando venha conferir. Nós vamos dar mais ferramentas para ela, cada vez mais. Então, a ideia é que o Sebrae aqui seja um hub de desenvolvimento e não só um espaço de atendimento, e isso o Sebrae tem como meta que nós vamos avançar ao longo do próximo período. E o Sebrae tem alguma tendência que ele tem observado para os próximos anos, para o empreendedor? Olha, são muitas as tendências, né? Uma delas está aqui, né? O comércio digital. Cada vez mais isso vem se fortalecendo. O Brasil ainda tem um campo grande para crescer, né? Quando você compara, por exemplo, na Coreia, mais de 70% dos negócios são feitos online já, né? Ou de alguma forma online, né? A gente vê que aqui no Brasil esses números ainda são bem menores. Então, tem campo para crescer e essa é uma tendência. No paralelo a isso, a gente vê o setor de serviços também crescendo de maneira muito intensa, né? São os mais diversos, né? O setor de beleza é um setor que cresce muito forte. A gente vê crescendo cadeias dentro desse conceito. A gente vê crescendo o setor de pets, né? Cada vez mais. Esse é um setor que tem crescido 20% ao ano. Então, é muito forte. Cada vez mais essa área de pets. A própria questão da utilização da inteligência artificial no varejo, né? Você acha que ajuda ou atrapalha? Ajuda, eu acho que ajuda e assim, como eu disse aqui, a competitividade, né? Cada vez mais vai ser necessário as pessoas estarem preparadas. E às vezes são pequenas coisas, Sofia. Então, imagine só. Nós dois temos uma pizzaria, né? Só que a sua pizzaria, ela utiliza lá um sistema de inteligência artificial que vai identificar que o Thomas, todo domingo, às 7 horas da noite, ele come uma pizza com a família dele. E daí tem 2 domingos que ele não pede. Ele tem uma pizza que é a marguerita, que ele adora. Você vai ligar, o sistema vai indicar e fala, Thomas, 2 semanas sem pedir pizza, marguerita, tal. Você liga lá pro Thomas e fala, olha, eu tô aqui da pizzaria tal, tô vendo que fazem 2 semanas que você não pede pizza aqui com a gente. Não queria deixar completar a terceira, você é um cliente muito especial, tô com uma pizza marguerita prontinha aqui para sair do forno, para enviar para sua casa. Posso mandar? Então, essa é a diferença, né? Eu dei aqui um pequeno exemplo, mas para tangibilizar para aquele que está assistindo, né? Para a gente. Utilização de dados, de comportamentos, né? E isso é o que eu disse aqui é muito básico, né? Um CRMzinho que vai fazer ali, vai
Mas é assim, é informação, dados e a utilização dessa informação. Então, E o exemplo que você deu não elimina o atendimento humanizado, né? Ele ligou, teve a conversa. é um É a complemento, junção, isso, é a complemento. junção dos dois. E o digital e o físico também se complementam. Então, hoje é assim, a pessoa comprar uma roupa, né? Ela quer também, muitas vezes, experimentar ali, né? Para comprar. Daí pode até ser que ela experimenta, mas daí ela entra na internet para ver o mais barato, tal. Mas você tem aí o Omnichannel, né? Que são multicanais e que são necessários aí para o varejo de hoje. Hoje a gente já tem algumas empresas que você consegue colocar suas medidas e se ver no aplicativo com a roupa que você quer comprar. Vou fazer propaganda da Shein aqui, né? A Shein é isso. Eles têm um sistema que justo, sabe, você pode montar a tua roupa lá, você pode ser um design. Então, Pode montar o look. é extraordinário. Certo. Uma coisa que eu queria te perguntar, Vignoli, sobre o que a gente falava antes, sobre o atendimento do Sebrae e tudo mais. Nesse momento em que o empreendedor pode consultar uma inteligência artificial a qualquer momento no seu telefone, o Sebrae é uma referência em confiabilidade, em segurança da informação, em todo esse tratamento diferente para o empreendedor. Mas como o Sebrae pode se manter relevante, entre aspas, claro, nesse momento em que a pessoa pode consultar uma inteligência artificial a qualquer momento? Sem dúvida. A credibilidade do Sebrae, né? é um diferencial. Com certeza. O Sebrae hoje é a quarta marca mais querida do Brasil. Então, ele tem aquele sentimento de que ele ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Então, poxa, o pequeno empreendedor, ele é muito confiável, né? Onde você vê a marca Sebrae, passa de fato essa credibilidade, porque é uma entidade extraordinária mesmo e com corpo técnico competente. Mas ela vai ter que a todo momento se reinventar, trabalhar com canais, né? Conseguir avançar. Hoje, internamente tem sido muito trabalhado a possibilidade de aplicativos do Sebrae, né? A gente tem ferramentas, a gente tem um programa que chama Sebrae Conecta. Então, a gente valida ferramentas dos outros e a gente leva para o pequeno empreendedor. Legal. Então, poxa, ele tem ali o carimbo do Sebrae. A gente sabe que a gente sozinho também não chega em nenhum lugar. Então, tem muita gente competente que cria ferramentas. Sim. Por que a gente não pode validar essa ferramenta e, em conjunto, fornecer para o pequeno empreendedor? A gente faz muito isso. A gente, a todo tempo, também busca qualificar nosso corpo técnico. E isso tem sido uma constante. Então, a turma lá está cada vez mais se reconectando. Eu mesmo, a direção, né? Eu estou fazendo doutorado em inteligência artificial agora. Legal. Para, de fato, poder cada vez mais inserir nesse contexto. A gente participa de feiras no mundo todo. O Sebrae busca se atualizar e de fato, é um mercado muito competitivo. Às vezes a gente vê algumas ferramentas que a gente dá de graça no Sebrae sendo cobrada aí no mercado com um curso altíssimo. A gente tem uma faculdade do Sebrae, né? Sim. A faculdade do Sebrae é muito bacana e daí surgiu uma outra faculdade parecida com a do Sebrae, utilizando a mesma metodologia, mas cobrando assim, absurda. E também de empreendedorismo. De empreendedorismo. Olha só. Mas assim, um valor Sei qual é. extraordinário. Um pouquinho da marca, mas a gente não quer competir. A gente faz jus que realmente possa existir, mas de fato, procurem no Sebrae que tem muita coisa lá gratuita e de muita qualidade. Presidente Vignoli, a gente sabe que o que gira a economia brasileira são os pequenos empresários, médios empresários. E a gente sabe que o Sebrae tem contato direto com milhares de pequenos empresários. Quais setores você acredita que terão maior crescimento nos próximos anos no Brasil? Olha, é interessante esse movimento do Brasil CLT para o Brasil empreendedor, né? Isso tem ocorrido de maneira muito intensa e daí tem vários aspectos, desde a reforma trabalhista que deu uma maior flexibilidade, até novos ramos, né? Até a questão do comércio digital. Então, tudo isso vem florescendo essa nova economia brasileira, né? E a gente acompanha de perto isso acontecer. E daí, falando em tendências e oportunidades, né? Eu queria começar pelo comércio digital, de fato. Outro dia eu fui numa cidade do interior do estado, o prefeito amigo falou, tá vendo esse galpão aqui, Vignoli? Eu falei, poxa, tô vendo. Esse galpão inaugurou tem 2 meses. Eu falei, é mesmo? O que funciona aí? Ele falou, vou te mostrar. Chama o rapaz, falou, sou o Guilherme e tal, seu charada. Aí falou, eu trabalhava na prefeitura, comecei a vender cueca online. Primeiro mês, 5 mil reais, segundo mês, 10 mil reais, terceiro mês, ganhei 30 mil reais, pedi as contas e abri minha empresa. Resumo, hoje eu sou o maior vendedor de cueca online do país,
com inteligência artificial e tal, e tal, e tal. Então, você tem um comércio muito forte estabelecendo aí uma nova economia no interior do estado de São Paulo como um todo, né? Tem vários... Você vê a coisa florescer. Isso é muito intenso e muito bacana. Então, sem dúvida que o comércio digital, o comércio online, ele vai crescer aí ao longo desse próximo período. O Brasil tem muita vocação para isso. Sim. E é uma potência, é uma tendência muito forte. Outra tendência que é importante a gente citar é que cada vez mais a gente vai observar aí um movimento de muitos pequenos, né? A gente chama de movimento de cauda longa, né? Então, a geração Z, né? ela tem uma prática de consumo diferente da nossa. A Sofia acho que é da geração Z, a Sofia é mais jovem que a gente. Mas ela tem uma prática diferente. Vamos lembrar aqui, por exemplo, a gente perfume, são 2 na vida, 3, né? Você pega uma marca, você acaba tendo ali um gosto com aquela... fidelidade, e é um pouquinho do aspecto da nossa geração. Uhum. Quando você pega a geração Z, são muitos produtos, né? E menos fidelidade no produto. E daí também uma própria questão até ideológica com aquele produto. Pô, essa empresa eu vou consumir porque eu enxergo que ela tem um caráter parecido com o que eu acredito. Nos valores dessa empresa. Então, você tem uma nova dinâmica de consumo posta e que... Quando a gente olha o que vem acontecendo lá fora, transportando para cá, essa é uma tendência muito forte. Sim. E isso gera uma tendência de você ter esse movimento de cauda longa. Ele tem mais opção de escolha. Isso se dá até por conta desse movimento digital. É muito mais fácil. Para nós, era muito mais difícil. Você não tinha tanta oferta de produto fácil. Hoje, não. Então, você tem de maneira muito intensa esse movimento de cauda longa. E daí, isso vai permitir com que a gente tenha aí um conjunto aí de pequenas empresas representando uma fatia maior de mercado, né? O Brasil também, e essa é uma tendência, né? Ele tende a ser um país cada vez mais exportador. Como a gente tem um mercado interno relevante, ele, em diversas vezes, né? Ele sempre criou seus produtos para mercado interno, né? E daí depois, fora commodities, que são exportados aí de maneira muito intensa, as exportações dos produtos industrializados elas são tímidas, né? E essa é uma tendência de alteração também, né? Eu tive lá na Finlândia. Lá ele começa um programa, começa um produto já pensando em exportar, por exemplo, né? Isso acontece porque ele tem um mercado interno menor. Mas daí, a gente observando o nosso bônus demográfico caindo, né? A gente já entrando para um processo de industrialização mais forte em vários setores. Então... essa é uma tendência também, a gente ter um olhar para a exportação do mercado externo de produtos industrializados mais forte. Eu trouxe aqui 3, mas enfim, tem muitas aí. E o produto Brasil está muito vendável hoje em dia, sem dúvida. A cultura brasileira está sendo vendida lá fora cada vez mais. Né? Eu gosto de usar o exemplo do café. 93% do café brasileiro, e daí nós somos líderes há 150 anos de exportação de café, ele é vendido café verde. E daí ele vai para a Itália, vai para a Alemanha e vira lá um café que pode custar até 77% mais caro num plastiquinho. Para agregar valor, né? Para agregar valor. Então, esse é o desafio e a tendência que nós temos que perseguir. Presidente Vignoli, ontem estávamos numa reunião com a SP Urbanismo para tratar das ruas temáticas no centro de São Paulo, inclusive 2 delas. Uma é a Paula Souza e a outra é a Rua Florencio de Abreu. E a gente sabe que a Florencio de Abreu tem a venda de ferramentas, né? E a Paula Souza tem a rua que vende equipamentos para cozinha. Como é que você vê essa intervenção urbana da cidade de São Paulo para a melhoria do empreendedorismo? Olha, é muito interessante, né? A gente observa cada vez mais o olhar, né? Esse olhar de que a gente tem que aproveitar as vocações e potencializar elas, né? Então, esse é um bom exemplo, né? Das ruas temáticas. A gente acompanhou há um tempo atrás, né, a formação dos distritos, distrito turístico e tal. Isso é muito relevante, né? A gente tem polos muito interessantes aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade única, né? Se a gente observar o fluxo de pessoas...
por exemplo, lá no centro, né? A potencialidade que isso tem, né? Como nós vamos ter a virada cultural. Agora, né? E isso faz, né, cada vez mais o centro ficar à luz aí da população. Então, a gente tem aqui grandes potencialidades e esse olhar do poder público é fundamental, né? Para que isso possa se transformar a vocação em, de fato, um hub de desenvolvimento. Outro dia eu estava assistindo... Estava tendo a final do rodeio em Fort Worth, no Texas, né? do PBR. Daí eu fui ver a atração da cidade. A atração da cidade de Fort Worth, que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, ela tem lá 2 vezes por dia um desfile de bois. Um desfile de bois. Eu vi isso. A cidade não tem tanta coisa assim quanto tem aqui, por exemplo. Mas o poder público olhou e falou, pô, eu vou fazer o desfile de boi 2 vezes ao dia, que isso aqui vai gerar um turismo extraordinário, um consumo nos restaurantes extraordinário. E é o que acontece. Sim. Então, assim, é necessário que o poder público tenha um olhar nesse sentido. Às vezes, pequenas coisas, pequenas marcas vão fazer a diferença. Eu estava, outro dia, de novo, numa cidade interior, Thomas, e daí uma fila de carro, assim, falei, o que é isso? São Sebastião da Grama, cidade pequena, em habitantes, né? Daí eu perguntei pro prefeito, ele falou, não, que é o seguinte, que faz fila, o cara vem, placa de carro de 500 quilômetros de distância. Ele falou, não, o cara vem comer o torresmo aqui, a marca da cidade é o torresmo. Então, às vezes são pequenas coisas. Né? O cara vai lá no Mercadão, é o pão com mortadela, o cara vai lá. Então, essas coisas... Minas, queijo... Geram um movimento. Ele vai chegar lá na Paula Souza, né? Poxa, vai estar lá marcada, a rua... Estava falando, né? Que são utensílios de cozinha, utensílios, né? Pode ser o grande hub do país de venda de utensílios de cozinha, e assim por diante, né? A Vai Andava, que é um exemplo de uma rua que foi ressignificada e que teve um sucesso muito grande, né? Por que não a gente fazer isso com muitas outras ruas? Nova York é uma cidade assim, né? Ela está ali dentro de um contexto de ter cada uma os bairros, as regiões, né? Mais claro o que representa, o que a pessoa pode encontrar. Então, isso é muito bacana. Isso tem um saborzinho de cidade pequena, né? A cidade pequena sempre tem a rua dos bancos, a rua das lojas, a rua da farmácia. É isso então, mesmo. Então, tem muito disso, né? De repente, é um pouco de São Paulo retomando essa sua essência de cidade pequena, né? Eu fiz um projeto para as regiões do estado de São Paulo, né? Também o título do meu livro, Nova Regionalização de São Paulo. E daí eu defendo ali um esquema mais ou menos assim. Região de Araçatuba, a região dos bois. Para o cara ter ali uma visão do turismo e tal. Que igual você tem na Itália, por exemplo. Sim, você vai vendo a placa na Itália, aqui está a região tal, a vocação se torna mais clara. Então, isso movimenta muito, é muito, muito bacana. Às vezes, pequenos detalhes, né? É um atrativo, se torna um atrativo cultural também nesse sentido, né? Para se conhecer a história, para se conhecer sem dúvida como se formaram os povos e tudo mais, o que cada um trouxe para a cidade, para o estado de São Paulo. Sem dúvida. E aqui em São Paulo a gente tem tanta coisa, né? Tem muito evento também, né? Sim. Aqui é uma potência de evento. A gente faz a feira do Sebrae, né? A feira grande, Sofia. E não tem espaço para fazer. A gente faz na data que o lugar que é o único lugar que tem desse tamanho em São Paulo, na data que eles definem, porque senão não tem outra data. Não tem. No Expo Imigrantes. No Expo Imigrantes. Então, assim, porque tem tanto evento lá, tem tanta movimentação, é tão grande. E quando fizeram aquilo lá, eu falo, mas será que vai ter? Poxa. Tem uma rodoviária própria, né? Recebeu mais de 400 ônibus no último ano. É uma potência. E vai precisar ter outros espaços aqui. Então, é um centro muito forte de eventos, muito intenso e com grandes potencialidades, né? Eu fico pensando, você tem lá a Vila Zelina, quantas pessoas conhecem? Ali do leste europeu, né? Ali tal, e tem ali muito forte, né? Daí você tem no Bom Retiro, né? A potencialidade. Então, isso é muito legal e temos que aumentar essa exploração. A própria Feira do Empreendedor, a gente vai estar lá esse ano, né, Thomas? Sim, não, a gente já está desenhando as Vocês ideias. Vocês visitaram no passado com a gente, né? Ano, poxa, vai ser muito bacana. A gente encontra empreendedores do Brasil inteiro que vêm participar da feira. É muito legal. Outubro. É um evento muito interessante. Bacana. Presidente Vignoli, estamos próximo ao fim do nosso programa, mas antes de terminar, a gente quer deixar aqui a sua oportunidade de falar e colocar suas considerações finais desse podcast Jornada do Empreendedor. Poxa, só agradecer. Muito oportuno esse podcast. Thomas, Guilherme, Sofia, cumprimentar o trabalho do IbraWork, grande parceiro aí do Sebrae.
dizer que cada vez mais o empreendedorismo tem um papel muito relevante na sociedade brasileira e é fundamental que existam entidades, que existam pessoas, né, trabalhando nesse fomento, trabalhando na mudança cultural brasileira, né? O empresário foi muito judiado aqui no Brasil, historicamente, né? É um Estado paternalista, um Estado que nunca observou assim, poxa, eu quero dar a maior oportunidade possível para as pessoas prosperarem. Não foi assim que o Brasil foi imaginado, né? Então, é necessária uma mudança cultural e quem vai fazer essa mudança somos nós, né? Olha, vamos... Brasil ser o país de fato da prosperidade, né? Com o pé no chão, com planejamento. Tá? Então, é muito bacana ter essa parceria com vocês na busca por esse Brasil. Quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e aqui agradecer a Sofia, o Guilherme e especialmente aqui o presidente Vignoli. Vignoli, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço.